Oi, como vai você? Tudo bem? Uma boa noite, que você sinta-se muito à vontade, muito acolhido e acolhida aqui no nosso programa. Fazemos com muito carinho para você. Quero desejar a você uma excelente noite, estando numa excelente companhia ou sozinho, estando tranquilo ou com alguma ansiedade. Fique em paz, descansa um pouquinho, desliga esses pensamentos ruins, essas preocupações com o dia de amanhã e descansa um pouquinho. Vamos pensar em soluções. E hoje no programa nós mais uma vez vamos propor soluções. Claro que para pensarmos nas soluções, muitas vezes nós precisamos dar uma olhadinha nas questões existentes que estão trazendo alguma dificuldade no seu relacionamento. E no que diz respeito à vida sexual dos casais, muitos casais estão permitindo um afastamento sexual, alguns percebendo, outros sem perceber. Vamos cuidar disso? Afinal de contas, nós já dissemos aqui algumas vezes que não é o sexo o que mais importante da existência de uma vida conjugal, de um estar junto, um homem e uma mulher, de um casamento, mas faz parte e é muito importante que haja um cuidado especial com a sexualidade do casal, sim, porque o sexo tem um fator de agregar, tem um quê de fazer esse casal cada vez mais junto, mais unido, vivendo experiências de satisfação em outras áreas da vida, mas também na intimidade, em sua sexualidade. Mas o que acontece é que alguns casais que estão casados e talvez casais que outrora, quando ainda não eram casados, experimentavam muito desejo, uma explosão de desejos, muita vontade, um querer estar junto muito tempo, muitas vezes, casou, alguma coisa aconteceu nesse percurso e nessa jornada em que houve a permissão de um afastamento, de um desligamento. Pode ter sido uma traição, pode ter sido um excesso de trabalho, pode estar acontecendo agora um excesso de trabalho, um excesso de compromissos. Esse casal já não se encontra, já não se vê, já não há mais atividade sexual prazerosa. Talvez exista com um dia marcado, talvez exista por outros motivos, talvez para segurar o marido. Já viu isso? Faço sexo com meu marido para dar satisfação sexual para ele no sentido de segurá-lo ou cumprir o meu dever, cumprir a minha obrigação. Ora, parece até conversa daquelas senhoras mais antigas, as vovós, que diziam: faço para dar conta, mas isso é bom para o casal? Isso é bom para você? É bom para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional? E você, marido, por que não tem procurado sexualmente a sua mulher? O que está acontecendo? Sim, pasmem, homens também têm se negado sexualmente para a mulher. Não a procuram. E se elas o procuram, também não querem. Muitas vezes esse homem não vai dizer por que não está a fim de fazer sexo. Obviamente, vai deixar ali a oportunidade de ela pensar o que quiser, de criar uma ruptura e uma dificuldade ainda maior para se lidar nesse casamento. Falta diálogo, transparência, é a mulher que uma hora vai dizer que não quer fazer sexo porque está com dor de cabeça, esse homem que está muito cansado e agora não, mas vai chegando uma pornografia daqui, uma outra mulher acolá, um outro homem sugerindo um afeto, um afago, um carinho, e nós vamos nos perdendo, não vamos dando conta de quem nós somos nessa relação, da nossa responsabilidade, do nosso lugar. Precisamos cuidar um pouco mais disso. E outros fatores mais que nós vamos conversar aqui no programa de hoje. Por que há casais que não estão dando a devida importância ao relacionamento conjugal sexual? O que está acontecendo com a sua sexualidade dentro do seu casamento? A minha convidada é escritora, psicóloga, vem aqui com a gente conversar com carinho, com respeito à sua história. Eu tenho o prazer de recebê-la mais uma vez. Bem-vinda, Vilma Botassin. A convidada de hoje é Vilma Almeida Botassin. Ela é psicóloga especialista em neuropsicologia. Atua hoje em São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é willbotassin@bol.com.br. Olá, Vilma. Tenho em minhas mãos o seu livro. Já fizemos
alguns encontros e aqui estamos mais uma vez e o seu livro me traz muitas sugestões para pensar e conversar a respeito do tema sexualidade e relacionamento. Aliás, o tema do seu livro é sexualidade e as emoções. Tem tudo a ver aqui com o que a gente conversa, né? Com certeza. Tá feliz com o resultado? Ficou feliz, né? Fiquei feliz com o resultado. Que a leitura é boa. Bem, as pessoas estão gostando, Aham. principalmente os casais. Ótimo. As mulheres estão gostando. Parabéns. Puxa vida, eu não tinha pensado nisso. É bem isso. Parabéns e obrigada por voltar aqui com a gente, viu, Vilma? Diz pra mim, o que tem a ver, o que está acontecendo nessa demanda que existe de casais, casados, juntos, sob o mesmo teto, mas com um muro que se ergue entre os dois, inclusive sem sexo? Hoje em dia, as pessoas vivem com a síndrome do pensamento acelerado. Elas querem tudo o imediatismo, não é? Tanto homens como as mulheres. E o que acontece? Muitas mulheres, elas estão se afastando sexualmente dos seus maridos por conta dessa dinâmica. Essa dinâmica acelerada da vida que nós vivemos hoje no mundo capitalista, em que as pessoas não têm tempo um para o outro. Eu já atendi pessoas, mulheres, em que falam assim, eu chego tão cansada do trabalho, tenho que cuidar do filho e ainda eu tenho que dar assistência para o meu marido. Eu não tenho vontade nenhuma de ter um relacionamento íntimo com ele, porque eu estou cansada, certo? E são mulheres jovens, de 30, 40, certo? Até mais novas ainda. Estão tão esgotadas por conta do dia a dia, que não tem mais prazer de estar junto com esse marido. E o marido, outro dia até uma adolescente falou assim, meu pai chega no sofá, deita no sofá e fica apagado. Quer dizer, não tem ânimo para nada, não é? Então, se os próprios filhos estão percebendo, imagine a esposa, né? E o porquê, o que está acontecendo. Tanto um como o outro estão se afastando um do outro. Mas os problemas principais que a gente está se referindo agora, que é as mulheres, primeiro, a TPM, né? As mulheres ficam com um humor terrível, não é? E esse período é antes e após essa menstruação. Então, ela fica numa instabilidade emocional, com malabilidade emocional, que a prejudica nessa dinâmica com esse marido. E ele, assim, homem não tem menstruação, mas ele também fica irritado, porque, assim, homem é imediatista, né? Eu quero ter um relacionamento íntimo com você hoje, você é minha esposa. Por quê? Porque eu estou tensionado do dia a dia. As tensões do dia a dia querem que ele quer ter esse relacionamento. Só que não, para a mulher a coisa é muito diferente. Por quê? Para que ela tenha um relacionamento íntimo com o marido, ela precisa estar bem, emocionalmente bem. Se ela está com algum sintoma, se ela está com alguma dor de cabeça, se ela está aborrecida com ele, de repente ele fez alguma coisa de manhã, pela manhã, e aí ela armazenou aquilo o dia inteiro, ficou remoendo. Aí quando chega a noite, ele, bom dia, boa noite, querida, tá tudo bem? Ela, tudo bem, coisa nenhuma, só tá tudo bem para você. Claro. Não é? Por quê? Porque ela guardou aquela emoção, não é? Aquela emoção que ela traz na hora da relação. E aí o que acontece? Começa a haver um afastamento. Não é? E em muitas outras vezes, o que acontece? A mulher tem um problema de frigidez também, só que muitas vezes não é detectado, não é? Não sente prazer na relação sexual. E aí é onde há o afastamento também, não é? Então, tem outros problemas também relacionados com essa sexualidade, que seria o vaginismo, em que a mulher tem uma problemática, esse endurecimento, né, nas paredes do órgão reprodutor feminino, e também ela não sente prazer. Então, o que acontece? Há um distanciamento por N motivos. Um outro motivo também, se mora num cômodo muito pequeno, geralmente a gente vê isso na instituição, os pais, eles moram tudo num cômodo pequeno, não é? Quarto, sala, cozinha, ou se não, um cômodo de cozinha, tem os filhos, e os pais, eles não vão fazer nada na frente dos filhos, certo? E assim, quando sobra um tempo, não tem mais disposição. Aí o que acontece? A mulher se afasta. E aí o homem acha, minha esposa não gosta de mim, minha esposa não tem amor por mim. Só que, na verdade, ela tem amor por ele, mas só que não está disponível por conta de N motivos. E o principal é a comunicação, né?
eles não se comunicam. E ainda tem mais coisas ainda, e a gente vai estar falando ao longo do programa. E aí, como por exemplo, o humor, a irritabilidade, mágoas interiores, como você já falou, muita raiva, sabe? Tenho meu marido, mas tenho raiva do comportamento dele, do jeito que ele se comporta, do jeito como ele conduz a vida, não é? Questão financeira também afasta o casal. Hoje em dia, o que está acontecendo? Os maridos, os homens, eles não conseguem abarcar com toda a responsabilidade financeira da família. E a mulher sai para o mercado de trabalho, aí quando volta para casa, já mais 7 horas de trabalho até ela dormir, não é? Você acha mesmo que ela vai ter disposição? É difícil de lidar com tudo isso, né? Mas é preciso chegar a um jeito de lidar com isso, porque nós estamos deixando escapar por entre os dedos um relacionamento de uma vida que foi construído, ou está sendo construído, ou deva ser construído com expectativas, com sonhos, com investimento emocional, investimento financeiro, investimento com os filhos, investimento com a família, investimento. E aí nós deixamos perder-se por conta de não, muitas vezes, nos organizarmos melhor na vida. Para a mulher é muito mais exigente por conta da dupla jornada, tripla jornada e por deixar o sexo em último plano. A mulher não dá a devida importância ao sexo, ao momento de fazer sexo, à atividade sexual com seu marido. Ela vai limpar a casa, vai lavar a casa, vai passar roupa, vai colocar as crianças para dormir, vai fazer uma série, milhões de coisas, porque se ela não fizer, quem vai fazer? Porque nem sempre vai ter uma ajudante. E aí, por fim, o marido está lá olhando para ela e dizendo assim, e eu? Né? Porque ele não ajuda. Aí é que tá. Então, tem que haver... Parceria, isso mesmo. Cada um fazer uma coisa, um ajudar o outro, para que os dois juntos terminem a atividade antes, para que os dois juntos possam se olhar, possam se abraçar, possam se beijar, não é? Mas aí tem uma outra coisa, a mulher também tem que se preparar para esse marido, não é? Como que ela vai se preparar para esse marido? Na hora de dormir, passa um creme, fica perfumada, fica cheirosa, não é? Desperta nesse homem também essa libido, não é? E outra coisa, tem mulheres que ela tá com uma libido muito baixa e às vezes ela nem sabe por quê. A libido é o desejo sexual de homens e mulheres, que homens e mulheres sentem e que então os impulsiona a realizar alguma atividade sexual. Essa libido pode ser aumentada ou diminuída de acordo com alguns fatores da vida, ela pode oscilar, portanto, em alguns momentos, por causa de estados de depressão, de ansiedade, de desequilíbrio hormonal, de uso de medicamentos, de período fértil na mulher, de estresse do dia a dia. Então, todos esses fatores podem colaborar para o aumento ou para a diminuição da libido. Aí é hora de estar conversando com a ginecologista, vendo o que está acontecendo com esse organismo. Porque assim, o nosso organismo, ele é mutável, ele muda a cada 120 dias, não é? A nossa célula se renova a cada 120 dias. Então, a gente, à medida que a gente vai envelhecendo, à medida que o tempo vai passando, nós vamos mudando. Só que, muitas vezes, o parceiro ele é muito prático, ele é muito racional. Então, ele acha que a mulher não tem uma atividade sexual por não gostar dele. Não é que ela não gosta dele, ela ama esse marido. Só que esse marido, muitas vezes, não sabe chegar para ela e perguntar assim, amor, o que está acontecendo? O que você tem? Faz a diferença, não é? Quando você chega para o outro e pergunta, por que você está assim, você não está se sentindo bem? Não é? Então, como a mulher lida muito com a emoção, o sistema límbico dela vai estar sempre como se fosse uma lâmpada acesa. E essa lâmpada acesa vai estar sempre pronto de explodir. Agora, o marido tem que ter um outro olhar. Se ele quer cativar essa esposa para que ela tenha momentos íntimos com ele, ele tem que ser sábio. Porque se ele não for sábio... Ai, pois tudo a perder. A gente tem que entender que o sexo é um reflexo da nossa vida. Quando a nossa vida está em paz, está prazerosa, aí nós conseguimos ter prazer no sexo também.
Então, qualquer coisa que tire a ordem da nossa vida, a paz no nosso dia a dia, que enche a nossa cabeça de preocupação, de tristeza, de mágoa, de dor, um relacionamento, uma perda, tudo isso vai diminuir a libido. Pode ser uma diminuição temporária, naquela fase, eu estou triste, agora eu não quero, mas no outro momento eu estou bem. Mas a perda constante da libido normalmente está relacionada a baixa autoestima, à depressão, ao estresse, a situações da vida, a um relacionamento falido, né? Se você não está bem com seu marido, nem para assistir um filme com ele, como que você vai ter com ele seu momento de maior intimidade? Então, a gente tem que entender que não existe uma única causa, existem várias causas e que normalmente estão relacionadas com a nossa vida como um todo. E que para ter prazer no sexo, é preciso ter prazer na nossa vida primeiro. Há situações que põem em risco a qualidade da vida sexual de um casal, que você menciona aqui também no seu livro, que é muito fácil de se ver na convivência, no dia a dia, com pessoas que estão, por exemplo, casais que estão, por exemplo, morando com parentes. Ter pessoas alheias dentro de casa, mesmo que seja de um vínculo muito próximo, mas ter terceiros dentro de casa, que não os filhos, que não os daquela família núcleo, traz uma dificuldade maior para que haja uma liberdade de idas e vindas desse casal dentro dessa casa, nesse ambiente, porque sexualidade é uma coisa que não se dá apenas no quarto, está no ambiente como um todo, de como esse casal se encontra, de como ele se esbarra, de como eles conversam, de como eles ficam na sala, de como eles veem um programa de TV. E essa sexualidade fica prejudicada muitas vezes por falta desse casal ter a sua individualidade respeitada. Com certeza, porque na verdade, quando homem e mulher, dois jovens se casam, o que acontece? Essa convivência, Deus é muito sábio. Ele não diz assim, na Bíblia, tem uma passagem que fala assim, deixará pai e mãe, né? Unir-se a sua esposa, a sua mulher, tornarão dois uma só carne. E tem o distanciamento da família. Eles têm que morar longe. Por quê? Porque a sintonia de um vai entrar na sintonia do outro. Porque cada um traz 50% do pai e 50% da mãe. E os dois juntos vão formar uma família. E essa família, eles vão se entrosar. E um vai pegando o hábito do outro, não é? Uhum. E nesse hábito que um vai pegando do outro, eles vão se tornando um só. E se houver outras pessoas nesse ambiente que atrapalhem essa relação, o que vai acontecer? Vai haver um distanciamento, porque vão minar esse relacionamento. Por isso que é importante, por exemplo, se a sogra não se intrometer na vida do casal, o sogro não se intrometer na vida do casal, porque eles precisam desse entrosamento. Quando começa a haver uma intromissão nessa relação, não é só no cotidiano, a vida íntima também vai ser um fracasso. Aí a esposa nunca vai estar querendo estar com ele, vai se aborrecer, não é? E outra coisa, tudo que acontece com o casal, ou o casal conta para a mãe, ou conta para o pai, ou conta para o amigo, para o irmão, certo? E vice-versa. Então, não pode haver a intromissão de terceiros na relação marido e mulher. Outro dia, uma moça escreveu aqui para o Sem Tabus e ela dava conta de uma dificuldade na vida sexual com o marido dela. Eles recém-casados, e ela dizia assim, Darleide, o que mais me deixa incomodada é que nós, com a nossa dificuldade aqui, não estamos conseguindo lidar, e o meu marido elegeu a mãe dele para conversar a respeito, mas assim, sem essa nora junto. Então, esse menino levando as questões para sua mãe, mas como é que uma mãe lida com a dificuldade de uma nora em fazer sexo com o seu filho? Sabe assim, e aquilo criando um constrangimento com aquela moça, criando uma dificuldade maior. O que estava acontecendo? Em vez de eles dois, o menino e a menina, irem se descobrindo, buscando o aconselhamento, mas os dois aqui vivenciando o crescimento disso, não, fica aquela coisa, mas eu falei com a mamãe e ela se sentindo menosprezada, rejeitada. O que estava acontecendo de fato? Maior distanciamento. Com certeza. O que é uma pena. Com certeza. Lamentável. A vergonha também que ela sente, né? Dele estar contando momentos íntimos dele, que não está se dando bem com a esposa, para a mãe. Já cortou o cordão umbilical, não tem que contar, não tem que falar, eles têm que se resolver. Não é? Porque a intimidade de um casal não pertence a terceiros.
E isso mina, isso estraga, isso deteriora a relação e vai criando aquela coisa, aquela raiva, aquela mágoa, aquela irritabilidade. Tudo que a esposa fala, o marido conta para a mãe. Exato. Tudo aí, e vice-versa, né? E o que acontece? Vai minando aquela relação, aí ela vai ficar com raiva, vai falar assim, aqui não vou fazer, não vou ter um momento íntimo com ele não. Ele não passa de um fofoqueiro. Vilma, precisamos também dar conta de que muitas das nossas dificuldades na área, no relacionamento e no que diz respeito também à intimidade conjugal, passa por um aspecto que é muito do ser humano, ser egoísta. Com Não é? certeza, verdade. Tem muito de eu estar interessado, impressionado com aquilo que me satisfaz, me faz bem, apesar de saber que sim, nós precisamos nos amar e nos dar o devido valor, mas numa relação íntima, numa relação conjugal, em qualquer aspecto do relacionamento, mas nesse essencialmente, o egoísmo destrói. Porque não tem momento mais profundo de entregar para o outro e receber de volta, entregar e receber do que no ato sexual. Porque, na verdade, o ato sexual é um momento culminante, ali é o clímax dos dois. Então, um tem que dar prazer ao outro. Quando há amor, há felicidade, não é? Para que os dois juntos atinja o momento mágico, né? Do casal, aí os dois se sentem felizes. Mas quando há egoísmo, o que acontece? Simplesmente assim, por parte do homem, vamos falar pela parte do homem primeiro, eu me satisfaço para poder aplacar toda a minha tensão do dia a dia. Então, quer dizer, não está pensando na esposa, mas está pensando nele, porque aí é como se fosse eu descarregasse toda a minha energia e acabou. Agora, se ela está bem ou não, mas ele não pensa nisso, simplesmente é feito o ato, aí depois ela fala, puxa vida, que droga, não é? Então ela não se sentiu feliz. Então a mulher, ela tem muito esse lado emocional, ela só vai estar feliz se ela estiver emocionalmente bem. Se ela não estiver emocionalmente bem, ela vai estar ela vai achar que o ato sexual foi algo muito ruim. E muitas vezes ela não vai falar, não é? E aí ela não vai ter prazer. Mas tem um outro problema também. Muitas mulheres hoje em dia não sentem o prazer, não é? Por que será que elas não sentem o prazer? Então, pode ser também um fator orgânico. E hoje em dia já existem, até saiu na Veja, sobre cirurgia com laser, para que a mulher pudesse sentir mais prazer. Mas assim... Existem novidades em Novidades tecnologia, nessa em ciência, área, mas isso. nada vai substituir carinho, parceria, Com amor, certeza. beijo. Você pode melhorar toda essa Claro. parte do seu órgão íntimo, mas você tem que ter o amor, esse carinho, essa afeição. A gente, assim, pode até parecer muitas vezes uma fala repetitiva, dizendo a mulher vai precisar disso, e pode soar aos ouvidos do homem como algo cansativo, repetitivo, etc. Assim como nós também repetimos 1000 vezes que o homem é mais de ver, o homem é mais de fazer, o homem descarrega no sexo muitas vezes a sua ansiedade, o seu estresse, etc. Parece repetitivo, mas é que é um quadro que aparece com muita força sobre como os gêneros lidam com o sexo. Porém, também nós aproveitamos para dizer à mulher que, isso nós fazemos aqui no Sem Tabus, nós dizemos para a mulher também deixar um pouco de valorizar demais, supervalorizar demais pequenas coisas, o que nós chamamos de picuinhas, de detalhezinhos, de insistir com coisinhas que tiram dela mesma o brilho de um relacionamento, o brilho de ser feliz. Tem uma semana que o indivíduo fez uma coisa que ela não gostou e ela está guardando. Tem um mês, tem um ano e ela está lá magoada. Remoendo, né? Remoendo essa história e perdendo o agora dela, o de ela ser feliz. E esse homem também, que muitas vezes nós vamos quase que usando uma caricatura para dizer que ele é o homem que age desta ou daquela outra maneira, esse homem pode ser doce, esse homem pode ser muito gentil, esse homem pode ser muito parceiro, muito generoso com ela. Estes homens existem, essas mulheres proativas, elas existem. Então, esse casal
para ele estar bem, é necessário que esse egoísmo, que tem a ver sim com este homem, que quantas vezes mulheres se queixam para nós dizendo assim, Darleide, meu marido só me dá atenção para fazer sexo. Existe ou não existe essa fala? Existe. Darleide, meu marido só passa a mão em mim para fazer sexo. Darleide, meu marido só tem uma abordagem diferenciada quando ele quer sexo. Ele quer pontualmente sexo. Mas eu sei, você sabe, nós sabemos que existem homens que querem carinho, que querem amor, querem atenção, colinho de mulher, né? Beijinhos. Eles gostam disso, sim, claro. Mas qual é a nossa função aqui? É chamar a atenção para o que está ainda equivocado, para os casais que ainda estão vivendo de maneira equivocada, e para este homem duro de coração que não dá atenção para a necessidade emocional dessa mulher. E essa mulher que é muito fragilizada, muito menininha, muito, sabe, delinguida, esmilinguida, querendo sempre, e não aguenta uma palavra mais firme de um homem, que não aguenta um marido que esteja mais nervoso num dia e que ela já, se fique desmilinguida por um mês. Não, gente, um pouco mais de atitude, um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de desculpas aqui, um pouco mais de perdão acolá, um pouco mais de um marido atencioso, um pouco mais de um homem que pensa nessa mulher. É para você que a gente pensa em fazer alguma mudança com uma conversa como essas, porque esse programa é mais do que tudo terapêutico e educativo. Com né? certeza. Muito bom. Vilma, o que mais Oi. você me diz? Olha, tem uma coisa que eu acredito que seja muito importante. Você estava falando, essa coisa da picuinha das mulheres, só que tem um detalhe. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, a personalidade vai influenciar nessa relação também. Ah, sim, bem lembrado. Entendeu? Então, por exemplo... Os tipos de personalidade. E os tipos de personalidade. Às vezes, tem uma mulher que ela tem uma personalidade muito diferente do homem. O homem é mais tímido, ele é mais fechado, o outro é mais eufórico, de acordo com a personalidade de cada um, não é? E, às vezes, a mulher, ela é mais emotiva nessa personalidade. Então, muitas vezes ela quer uma resposta para que a personalidade dela batesse com a personalidade dele para que ela se sinta feliz. Mas não é igual, né? Não, mas é isso. O jeito mesmo. que ela tem fosse igual. E muitas vezes ela fala assim, mas eu gostaria que ele fosse fofo, não é? Que ele fosse muito fofo, carinhoso. Mas aí tem um detalhe. Muitas mulheres, a maioria... Você não tem o que você quer. Deus não lhe dá o que você quer. Mas Deus lhe dá o que você precisa. Faz sentido? Sim. Não é? Então, de repente, ela precisa de um marido daquele jeito. Que faça contraponto ao que ela é. Isso. Para que possa haver harmonia. Para que possa haver um crescimento. Será que se os dois fossem melosos, daria certo? Será que ela aguentaria um marido meloso, cheio de nhenhenhen, cheio de emoção? Tem que ver isso também. Pensar, então, acho que a gente tem que fazer uma reflexão por que muitos casais não dão certo. Então, a gente tem que avaliar tudo. Na terapia de casal, a gente tem que avaliar como é a personalidade de um e a personalidade do outro, para que haja uma interação. Se, de repente, esse marido ele é eufórico, ele é inflamado, ele tem uma série de comportamentos, a mulher tem que saber, puxa vida, ele é assim. Faz parte da natureza dele. Foi isso que ele trouxe dos pais dele, não é? E de repente ela é mais mimada, ela é mais amorosa. E aí ela fala assim, puxa vida, eu tenho que aceitar o meu marido como ele é. E ele tem que me aceitar como eu sou. Mas cada um respeitando o outro, sem nenhum extrapolar o direito do outro, não é? Porque assim vai haver uma paz, né, nesse lar. E no final vai acontecendo de esses casais irem se tornando até mais parecidos um com o outro. Sabe aquela coisa E aí que é assim? legal, né? Eu acho que com a Bacana. convivência, por exemplo, eu e meu marido somos diferentes. Mas ao final das contas, nós vamos nos Entrosando, harmonizando né? tanto, de tal maneira, que até fisicamente há quem diga, vocês se parecem muito. Parece Você não. com seu marido se parecem. Sabe, vai criando essa afinidade tão grande, apesar das Uma diferenças. sintonia, As né? diferenças não desaparecem, mas elas se harmonizam.
Para isso precisa ter paciência, boa Amor. vontade, esperar, né? Engolir algumas vezes um choro, engolir e reprimir mesmo alguma negação, alguma emoção mais negativa que poderia gerar uma explosão, um desrespeito, uma ofensa, em prol de uma harmonia maior, de uma história maior e melhor. Um outro aspecto que você aborda tem a ver com aquele casal mais envergonhado, ou aquele homem ou mulher que tem vergonha do corpo, tem vergonha de falar de sexo. Isso também pode dificultar caso surja uma crise, caso surja, sei lá, a mulher sente uma dor na relação sexual. Tem mulheres que têm medo de dizer para o marido. Tem mulher que não chegam ao orgasmo, tem medo de dizer para o marido. Há homens que estão inibidos sexualmente porque estão com dificuldade na ereção. E ele não vai dizer para a mulher. Ele está sujeito a uma pornografia, mas ele não vai dizer para a mulher. Ainda há aquele que tem vergonha do corpo. A menina que foi criada assim muito recatada, não pode, cruza a perna, põe a mão, esconde, fecha, gruda, amarra. Casou, ela foi toda amarrada para o casamento. Aí a moça desamarra para o marido. Eu não consigo, porque a criação, isso também causa uma série de dificuldades. Com certeza. Então, assim, é soltar as amarras, né? Eu acho que você tem que soltar as amarras. E tem até um versículo na Bíblia que fala assim, você pode fazer tudo, mas nem tudo lhe convém. Sim. Então, quem vai pôr o limite nessa relação, homem e mulher, é um e outro. Se a mulher não vai se sentir bem daquele jeito que o marido quer, ela tem que abordar. Se ela casou com ele, se no altar ela disse o sim, para que possa se entregar, esse se entregar significa se entregar de corpo e alma, não é? Para que um possa satisfazer o outro da melhor forma possível, não é? E eu sei o quanto é difícil, muitas mulheres, muitas moças, né? Hoje em dia existe muita liberdade. Cada década a gente muda o comportamento sexual. Nossa, se nós estivéssemos agora na década de 50, nós não poderíamos estar falando isso no ar, não é? Exatamente. Por conta de tantas coisas. E aqui o programa chama Sem Tabus, né? Então aqui a gente tem uma abertura, não é? E mesmo tendo abertura, o que a gente pode ver? Muitas meninas indo precocemente para um relacionamento sexual, não é? De uma forma imatura. E aí o que acontece? No casamento também pode acontecer isso. Essa inibição trazer sérias consequências. Aí é onde vai aquilo que você falou. Bem, eu tenho tanta vergonha do meu corpo, porque eu sou gordinha, porque eu não tenho um corpo escultural, meu marido vai achar que eu sou barrigudinha, não é? Tem um relacionamento no escuro, aí ninguém vai ver um ou outro, mas pelo menos eles vão se satisfazer, não é? Eles vão se entrosar e se amar de uma forma que a partir desse momento, não vai ter tanto esse preconceito, não é? O que você está sugerindo, eu entendo que é assim, encontrar o seu jeito. Isso. Né? Encontrar a sua maneira, para também não infringir aquilo que é tão particular que seu vai contra, né? E que você vá, inclusive, se desrespeitar, se machucar, por conta de toda uma história que você carrega. Mas há que se pensar em, sim, começar a repensar o que você sabe e pensa e sente sobre sexo, né? É preciso. Com certeza. É preciso você parar e pensar, vou estudar mais a respeito, vou querer saber mais, vou me permitir um pouco mais com quem? Com meu marido. Vou me permitir um pouco mais com a minha mulher. Há homens que se sentem ofendidos caso a esposa sugira algo diferente, um quarto com uma luz diferente, uma cama com um lençol diferente, e ele se sente ofendido. Há homens que não aceitam que a mulher busque fazer sexo, ele quem vai buscá-la quando ele quiser, porque se ela vem, ele vai dizer, que é isso? Porque na cabeça dele, aquele é uma atitude de uma mulher amoral, de uma mulher imoral, de uma mulher sem princípios, porque o que ele sabe sobre sexo? Né? Então, o universo do sexo de cada um é completamente diferente da do outro. Mas quando eu trago esse casal
que tem vergonha, ou essa mulher que tem vergonha do corpo, que tem vergonha de falar, esse homem que é envergonhado, esses dois terão uma série de dificuldades justamente nas descobertas, no que diz respeito a isso que você dizia, né? Do que gosta, do que não gosta, do que é, de como é. Vilma, já houve casal, já houve mulher, eu me lembro de ser mulher, de me escrever e dizer assim, Darlide, eu não gosto de assistir o Sem Tabus com o meu marido. Eu não gosto de falar desse tema com o meu marido. Vergonha, eu não né? gosto que ele ouça vocês falando a respeito desse tema, porque isso mexe comigo. E então eu não gosto, eu assisto Sem Tabus noutra hora, noutro momento, sozinha. Com o marido, não. O que isso significa? Não há intimidade completa, há uma vergonha muito grande e eu as incentivo. Amiga, assiste nem que seja uma parte do programa um dia para você ir avançando na direção de ter um diálogo aberto com esse marido sobre sexo. Vilma, nós fizemos alguns programas e estamos exibindo com mais frequência até o tema pornografia, porque é muito pertinente à vida de muitos casais. Você sabe, por exemplo, quando nós estamos aqui conversando sobre por que alguns casais estão se afastando sexualmente, não têm atividade sexual. Há os que estão acostumados com a pornografia e estão se satisfazendo com a pornografia. Com certeza. Certo? Há homens que estão satisfeitos, eles e as imagens lá no computador. E há mulheres também que já estão nesse universo. Eu não preciso. Há as que têm umas caixinhas guardadas na gaveta com vibradores. Porque para que eu preciso de marido? Marido me estressando. Eu me resolvo sexualmente com um vibrador. E nós vamos vivendo de migalhas e migalhas aqui e acolá e perdendo a razão de estar casado, a razão de ser homem e mulher casado e que um dia fizeram um voto conjugal um para o outro. Tem um texto que eu encontrei aqui no seu livro, que você pôs muito adequadamente quando você fala de sexualidade. É um livro tirado do livro Lar Cristão. Você trouxe aqui do Lar Cristão, na página 125, da escritora Ellen White, diz o seguinte: os maridos devem mostrar consideração pela esposa. Consideração, essa palavra é fantástica, fenomenal, né? Considerar a necessidade do outro, a vontade do outro, o outro, considerar, que envolve olhar, ouvir, prestar atenção. Os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes. Isso me fez pensar no que nós falávamos agora há pouco de a mulher dizer: meu marido só me procura sexualmente quando ele só me procura, só me percebe. Quando ele quer. Essa é a questão. Quando me percebe, é quando quer sexo. Então, esse texto de Ellen White vem dizer de um marido constante, fiel, compassivo. Ah, não entendo porque essa mulher está chateada. Você não entende de TPM? Vai estudar sobre, vai perguntar sobre. Com certeza. Né? Devem manifestar amor e simpatia. E se cumprirem as palavras de Cristo, seu amor não será de baixa natureza terrena, vulgar. Não vai ser um amor vulgar. Tem homens, eu já ouvi esse tipo de maldição em palestra, de ouvir alguém dizer assim para os casais, dizer: olha, você tem que ser como a prostituta seria para o seu marido. Espera aí, não, a relação aqui é diferente. Relação ali não é de homem e prostituta a quem ele pagou para fazer sexo. Ali é a relação de um homem e uma mulher num compromisso conjugal. O que você me diz até aqui desse texto lido? Eu acho que assim, é o respeito, né? O amor. Porque com a prostituta você paga, não é? Você não tem amor. Simplesmente para descarregar toda a sua energia acumulada ali, não é? Agora, com a esposa, não. Você tem que ter o amor, o carinho, o afeto, a consideração, ser constante, porque ela é a mãe dos seus filhos, ela é sua companheira. E se você não tiver esse olhar e você ficar procurando migalhas, como prostituta, como pornografia, como agora hoje em dia no WhatsApp ficam mandando uma série de coisas inadequadas também, não é? Pornografia. Então, se você ficar nessas migalhas e se você se demorar nessas migalhas, tanto para homens como para mulher, isso vai se tornar um vício. Você perde o banquete, né? Isso. Perde o que é principal. Você perde, porque na verdade, quando você for ficar com a sua esposa ou você for ficar com o seu esposo, não vai ter mais prazer, não vai ter mais amor. Por quê? O que é mais importante é aquele vício que você constituiu,
De tanto você ver, de tanto você assistir, aquele vício vai se tornando algo que vai ser pernicioso para a sua vida, certo? Porque todo vício, ele destrói tudo aquilo de bom que você construiu para você mesmo. Ela diz assim, olha, quando o esposo tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação na associação matrimonial, é puro, tem interesse, é cuidadoso, ela diz assim, não será um destruidor do corpo dela, mas estará cheio de terno amor, procurando alcançar. Quando traz a imagem aqui de ser destruidor, é que sim, há homens que degradam, deprimem, ofendem, destroem, não somente a emoção da mulher, mas o corpo dela. Há mulheres que já relataram casos de desenvolver dor no ato sexual por não querer fazer o que o marido quer que ela faça, exija que ela faça. Tem mulher com vaginismo porque são obrigadas a práticas sexuais contrárias à vontade, ao querer dela. Isso é um homem querer destruir a sua mulher. Quando há maridos que dizem assim, se você não fizer comigo, vou buscar fora, na rua. E vai, porque ele encontra. Mas ele ameaça essa mulher, ele degrada essa mulher por práticas indevidas e contrárias ao desejo dela. Isso é ser destruidor. Amor, onde fica? Tem amor? Não, só tem egoísmo, como a gente já falou. É o egoísmo, eu só quero satisfazer o meu corpo, eu quero satisfazer o meu eu, você é minha esposa, você tem que me obedecer. Acabou. Entendeu? Quando faltam as palavras, quando falta a comunicação, vem o ato impensado. Falta o respeito. Então, eu acredito que seria assim, uma releitura de tudo isso. Os casais que acontece todo esse problema, eu acho que seria uma questão de estar procurando um conselheiro, né? Uma terapia de casal, para saber onde é que nós se perdemos. A humildade de ver que se perderam e que precisa reconstruir aquela relação marido e mulher. Agora, pensando na mulher, essa autora diz o seguinte, essa autora, Ellen White, citada no livro da Vilma, ela traz esse texto que diz o seguinte, não é amor puro, não é amor genuíno o que leva a esposa a satisfazer todos os desejos do homem, todos os desejos do seu marido, que ela chama de propensões animais do esposo, como prejuízo à saúde e à vida. Há mulheres que então se obrigam a atender esse marido em todos os seus desejos, em todas as suas vontades. Quer de 4, faz de 4, quer em pé, faz de pé, quer no telhado, faz no telhado, quer deitada, quer com objetos, com legumes, com qualquer coisa que outrora num pensamento são seria assim, o que é isso? Uma aberração, né? Quem que você está pensando que eu sou? O que você acha que eu sou que você vai me trazer? Não no sentido de ser uma mulher que não aceita nenhuma brincadeira. A sexualidade, o sexo em si é uma brincadeira, é um divertido, tem uma música, tem uma cor, tem um brilho, tem um cheiro, tá tudo bem. Mas nós estamos falando de práticas degradantes, práticas humilhantes. E essa autora vem dizer que não é amor o satisfazer todos os desejos, até animais, com as suas sensuais mais baixas, mais vis. Ora, aquele indivíduo que assiste lá ou aprende na pornografia, aprende na imoralidade, com o sexo pago, e sei lá o que mais ele o faz. E ele traz isso para dentro do seu leito conjugal, da sua cama, com a sua mulher, com quem ele tem um compromisso. Fica nesse pensamento dúbio, não, a prostituta e a mulher, a dona de casa, a mãe dos meus filhos, aquela mulher da rua. Existe esse pensamento. Outrora ele quer trazer aquele conceito de lá para cá. A Bíblia diz o que sobre? A Bíblia diz assim, que eu me lembre, sobre o leito ser santo, sem mácula, sem mancha, sem desonra. O que será que desonra? Se não a humilhação de uma mulher e de um homem no ato conjugal, que tem tanto a ver com a vontade de Deus para a nossa vida, que é quando nos fazemos os dois uma só carne. Verdade, que na verdade tem que ser um ato puro, não é? Aquele momento é um momento de satisfação de um e de outro que tem que ser abençoado. Você sabe que eu já atendi jovens em que não havia esse entrosamento. Por que está acontecendo tudo isso? Eu falei, ora a Deus, pede a Deus sabedoria. Mas desde quando Deus vai aceitar que eu peça para Ele, para que eu tenha um relacionamento sexual saudável com meu marido?
desde o momento que ele disse que homem e mulher se tornariam uma só carne. A gente que não admite Não é? levar isso para Deus, né? Não é verdade? Porque se foi Deus que criou o ser humano, foi Deus que fez com que o ser humano tivesse a sua sexualidade, que o ser humano pudesse se procriar, que o ser humano pudesse ter um relacionamento íntimo, homem e mulher, prazeroso. e prazeroso. Não foi o acaso, foi Deus que fez isso. Se Ele fez isso e você está tendo dificuldade, peça sabedoria a Ele. Se você pedir sabedoria a Ele, Senhor, eu peço sabedoria para que a minha relação, eu e meu marido, possa ser saudável, possa ser abençoada. Eu tenho certeza que vai ser abençoada. Eu confio também. Porém, a ideia equivocada de trazer, vou falar sobre sexo com o meu Criador, se não foi o Criador quem fez o sexo, Foi Ele que fez. quem que fez? Não é? Então, Mesmo quando a gente usa assim a expressão órgão reprodutor, masculino, feminino, isso dentro de um contexto, porque de modo geral esse órgão também é para prazer, com né? certeza. Não é só para fazer sexo e ter filhos, procriar, não, é para ter prazer também. Isso ainda é algo que a mente religiosa, que a convivência com aspectos da religião, se não entendida de maneira adequada, me rouba essa expressão do prazer e da beleza do sexo. Porque, na verdade, Deus quer que o homem e mulher, ele se torne um parceiro do outro, um completando o outro. E ele não proibiu, não tem passagem que fala que houve uma proibição. Não. Fala da promiscuidade, Exato. do jeito animalesco de homem tratar a mulher. Isso fala que perante ele é uma abominação. Exato. Agora, da relação homem e mulher, para que eles possam ter filhos e que possam ter prazer um com o outro, a doação de um pelo outro é algo abençoado. Se não fosse abençoado, Deus não tinha feito. Então vamos rever assim, ó. O que pode causar o distanciamento sexual de um casal? Mágoas, brigas, o que mais? Vamos relembrando. A menopausa. Menopausa também. A menopausa, em que as mulheres já não têm mais não tem o estrógeno, não tem a progesterona, e aí o que acontece? Tem uma atrofia no órgão sexual, e o homem também entra na andropausa, tem a falta hormonal também, e aí o que acontece? Eles podem se distanciar nessa fase também, mas aí é hora de procurar o homem um urologista, a mulher uma ginecologista, para que possa compreender essa nova fase da vida. A deficiência hormonal, tanto em homem quanto mulher, no caso dos homens, a testosterona, e nas mulheres, principalmente o estrógeno, traz uma perda de qualidade de vida para ambos. Então, na presença de sintomas dessa deficiência, e se esses hormônios, se foi comprovada a deficiência desses hormônios e excluída qualquer contraindicação para a reposição hormonal, esse tratamento de reposição, se bem indicado, no momento certo e se acompanhado por um profissional qualificado, é bem seguro e traz benefícios para ambos. No Brasil, para a reposição de testosterona, nós temos disponíveis a testosterona em forma de gel e em forma de uma solução que é aplicada nas axilas como um desodorante diariamente, e nós temos a aplicação intramuscular, que varia do período de aplicação. Para as mulheres nós temos disponível via oral, o estrógeno via oral, aplicação de gel também e adesivos aplicados na pele. Qualquer desses tratamentos deve ser acompanhado por um especialista, e vale a pena lembrar que mesmo fitoterápicos podem ter efeitos colaterais e não devem ser usados sem o acompanhamento de um especialista. O nascimento dos filhos também, porque a mulher se dedica tanto à maternidade, que é liberado no seu corpo o hormônio, a ocitocina, que é o hormônio do prazer, que também serve para o momento sexual. Então, ela libera só para aquele filho e esquece do marido. Uma outra coisa, quando os pais colocam o filho para dormir no meio da cama, não é? Por quê? Porque é uma espécie de distanciamento também. O filho vai dormir, porque ele é manhoso, porque ele é isso. E aí fica meses
meses sem ter um contato com o outro. Ou se não, quando a esposa ou o esposo vai dormir no quarto do filho para evitar ter um relacionamento íntimo homem e mulher. Então, tem muitas coisas na relação homem-mulher que faz com que haja um distanciamento. Um outro problema também, por exemplo, se o homem ele trabalha, por exemplo, numa empresa, trabalha num banco, ele precisa de uma performance, ele precisa mostrar metas, né? Ele precisa ter atingir metas, ou acontece algum problema no trabalho, ele não vai ter um bom desempenho sexual, ele não vai ter. Por quê? Toda aquela questão do estresse, todo aquele cortisol que foi liberado na sua corrente sanguínea, vai deixar ele tão estressado que ele não vai ter prazer em estar com a esposa. Mesmo ânimo para a vida sexual, não vai ter ânimo. Por causa da pressão muito forte. A pressão. E aí, o que vai acontecer? Casais jovens acontece isso. Há um distanciamento entre o homem e a mulher. E aí a mulher vai pensar, mulher também jovem, vai achar que é porque o marido, ele não me ama mais, ele não gosta mais de mim. Só que, na verdade, não é. Atenção. Então, tem que haver essa parceria, a comunicação. O que é que está acontecendo com você? Por que você está assim? Não é? Então, é onde eu falo da humildade. A humildade, eu acredito que ela cabe em qualquer lugar, tanto na fase da terceira idade, tanto na relação de jovens, né? Homem e mulher, casais jovens, casais da mesma idade. Se você não tiver a humildade de chegar para o seu marido e falar, olha, está acontecendo isso, ou o seu marido chegar para você e falar, olha, está acontecendo isso, eu não estou bem por conta disso, né? E aí é onde há as disfunções da relação e os conflitos. E tem uma outra coisa também. Muitos casais jovens, o que acontece? O homem pode ter, por conta desse estresse, ele pode ter uma ejaculação precoce, não é? E isso também há um afastamento por medo da performance. Eu vou falar com a minha esposa e cada vez vai mais se distanciando. Outro caso, a obesidade também, a diabetes também. E em homens jovens, né? E em mulheres também. Eu estou muito gorda, não vou ter um momento íntimo com o meu marido, certo? Porque eu estou muito gorda. Então, às vezes, tanto um como o outro estão fora de peso e eles não conseguem. Então, não tem aquela sintonia um com o outro. Então, há um afastamento. Então, aí seria aquela rever tudo aquilo que você está sentindo e você procurar um profissional para te ajudar. Muito bem, Vilma. Muito bem, você aí de casa. E temos mais um recadinho para você. Quando um casal perde o interesse um pelo outro, é porque deixaram de provocar admiração um no outro também e passaram a criar um mundo à parte. Os interesses passam a ser particulares e não mais dos dois. Os sonhos de um já não incluem o outro. A presença de quem outra hora era tão querido e desejado já não faz falta. Sem se dar conta, um casal deixa de sê-lo pelo simples fato de não terem percebido em que momento um largou a mão do outro e foi andar sozinho. Quer um conselho? Se olhem outra vez e se permitam sonhar e criar juntos um novo interesse para viver. Vilma Botassin, psicóloga e escritora, autora do livro Sexualidade e as Emoções. Muito obrigada por ter vindo e compartilhado com a gente mais uma vez do seu conhecimento. Deus te abençoe. Obrigada pelo convite. Obrigada a você também pela companhia. Cuidem-se, casais, prestem atenção, ponham em prática o que vocês têm aprendido aqui, vivam experiência satisfatória. Que Deus os abençoe. Até a semana que vem aqui no nosso Sem Tabus.